E a gente está num ponto em que os trabalhadores coordenados, né, pelo Dr. Silvio foram à casa espírita e eles estavam ali para tratar um grande rabino que já tinha se apresentado com um séquito de seguidores, mas com uma intenção muito beligerante. Então, eles começaram a conversar e agora a gente vai continuar a conversa que a espiritualidade está tendo com esse grupo de judeus na época. Quando os filhos de Alcione se instalarão, expulsando os terrícolas? Indagou, dominado por refinado sarcasmo. Não exatamente conforme assinalado. Estamos recebendo visitantes de outra dimensão, que se propõem a ajudar-nos nas transformações que já se vêm operando no planeta, porque a lei que vige no universo é a da harmonia, da solidariedade, dos princípios morais estabelecidos pelo Pai Criador. Gargalhada horripilante estrugiu por entre os lábios deformados do ser que se comunicava, agora apresentando-se em toda a sua hediondez de fera, vítima que se permitira ser da licantropia. Vimos o médium vergar-se e uivar dolorosamente, apresentando comportamento lupino. Um odor fétido tomou conta do ambiente, à medida que os demais acompanhantes do antigo rabino sofriam equivalentes modificações. Passamos a aspirar uma psicosfera pesada, muito densa, quase asfixiante. Essa transformação desse grupo, né, em uma forma de lobo, né, isso a gente vê descrita em vários livros diferentes, né, como uma forma que esses espíritos se envolvem tanto nessas energias negativas que eles acabam se transformando, né, ou permitindo, né, que as ações externas do ambiente, das vibrações que os cercam, acabem modificando a sua forma para uma coisa que eles consideram mais agressiva, né? Eles acham que assim eles conseguem impor mais a sua vontade, as suas crenças, né? Então, eles se envolvem tanto nessas energias assim desequilibradas que eles acabam modificando suas formas, né, para coisas mais animalescas, né, mais condizentes, né, no pensamento deles, né, com a atmosfera vibracional que os envolve. E uma coisa que é interessante, a egrégora franciscana, né, a falange franciscana, ela é intimamente, né, relacionada a tratamentos com esse tipo, né, de falanges espíritas ainda desorganizadas, desequilibradas, que sofrem esse processo de animalização no seu perispírito. Os franciscanos trabalham muito com isso na espiritualidade. Enquanto isso ocorria, os diversos membros da reunião em prece de profunda intensidade, tomados de compaixão e sinceramente tocados pelo espetáculo doloroso, lentamente geraram vibrações que diluíram as densas névoas psíquicas e, inopinadamente, entre dentes em convulsão, o comunicante estridulou: nada agora nos deterá. Voltaremos a encontrar-nos, infame traiçoeiro, noutro lugar. Sim, redarguiu nosso benfeitor. Encontrar-nos-emos, sim, no seu reduto. Como se fosse arrancado violentamente, desprendeu-se do perispírito do médium que, por pouco, não tombou ao solo. Não estivesse Dr. Silva em vigília, amparando-o e pondo-o sentado em postura equilibrada. As outras entidades que o acompanharam igualmente foram atraídas na mesma onda vibratória, e a sala, a pouco e pouco, voltou a adquirir a harmonia inicial.
Deixando revelar a emoção de júbilo, nosso mentor explicou-nos, estava programada essa reação, porquanto, em realidade, não tivemos aqui o antigo sacerdote Eliakim Ben Sadoc, mas um clone dele, um espírito que se assimilou às características com o objetivo de enganar-nos, já que, no seu reduto, ele acompanhou todos os lances do nosso encontro. Hábil e astuto, não quis correr o risco do enfrentamento direto, enviando primeiro simuladores do seu reino de horror, fortemente vinculados à sua poderosa mente, que os arrancou do nosso recinto, com a permissão dos nossos guias, sem dúvida, para que não descobríssemos a farsa. Mas se Como em por acaso, nossos... Oi, diga. se por acaso a espiritualidade quisesse, eles conseguiriam manter esse povo aí? Se eles quisessem, eles poderiam, mas há um respeito muito grande por a decisão pessoal de cada um. Então, se interfere, mas não se obriga. Ok. Então, a equipe espiritual já sabia que ele ia fazer essa farsa, ele ia mandar alguns seguidores dele com alguma coisa que representasse a figura dele, mas era como se fosse ele, chama de clone, né? Mas ele mesmo não estava ali. Ele mandou como se fosse um clone que ele controlava. Eu entendi. Com medo de acontecer alguma coisa. Mas, assim, capacidade para fazer a espiritualidade teria, mas jamais eles vão aprisionar, a não ser que já esteja tudo muito bem amarradinho, já faça parte de tudo, mas num caso desse, que o embate é muito forte, não há nenhum significado de segurá-lo ali, a não ser aumentar a revolta dele. E esse não é o objetivo. Ok. Normalmente, quando o espírito desses vem e dali é levado para um início de tratamento, de reequilíbrio, ele já consegue ser tocado por alguma forma de modificação nas energias, né, dos seus pensamentos. Quando isso acontece, isso é feito. Então, mesmo que possa até parecer, para quem está de fora, que ele foi pego e levado, há uma certa ciência dele e permissão para que isso aconteça. E, por exemplo, se a espiritualidade sabe onde é o antro dele, né? Sabe. Só para checar. Sabe onde ele está, sabe? Porque através das energias você consegue captar a fonte. Você segue o fluxo energético. Mas aí cai no mesmo... Mesma questão anterior que na você mesma falou. questão. Eu posso ir lá, prender todo mundo, acabar tudo. Eu já vi... Na época do grande auge da apometria, se fazia muito isso. Você ia no recanto e usava os elementais, destruía tudo, queimava tudo, trocava as energias. E daí isso gerou um excesso, né, na condução, não por parte da espiritualidade, mas por parte dos operadores encarnados. E o início da apometria, que foi para começar essa conscientização do mentomagnetismo, da força das energias magnéticas, serviu o seu propósito e foi sendo modificado. Muitos grupos que antes eram fervorosos fãs da apometria já estão deixando de usar, porque já viram que foi uma coisa só para começar a demonstrar uma outra forma de se entender a coisa e utilizar outras ferramentas, mas já estão se modificando. O próprio Vitor, né, o pai de Ismael, o decorrer dos livros dele, pegando desde do Zé Lacerda, eram basicamente técnicas, né, que eram sendo usadas e eram técnicas empolgantes, mas foi modificando, foi deixando de ter aquele formato muito mais incisivo e foi dando espaço a cada vez mais amor, compreensão e respeito.
Então não tinha mais aquela coisa de capturar. Captura e vamos agora, você vai ser tratado. Uma coisa mais como a gente faz, a gente irradia e deixa aquelas vibrações irem envolvendo e promovendo as mudanças que cada um precisa descobrir por si só. É mais ou menos, né, em escalas totalmente diferentes, aquele processo da crisálida, né, que a gente tem falado em algumas reuniões, principalmente na quinta-feira, que a gente vai resolvendo os seus problemas e vai tirando as cascas que impedem que o nosso brilho se expanda. Perfeito. Peraí, deixa eu voltar aqui ao texto. Como em nossos labores espirituais a violência é desnecessária e não nos cabia, ele está explicando justamente o que você perguntou, e não nos cabia evitar a evasão dos visitantes, foram tomadas providências para que o diálogo se prolongasse pelo tempo apenas necessário para que ocorressem as metamorfoses, diluindo-se as máscaras fluídicas que se utilizaram para ocultar a atual identidade. Desculpa. O enganador é sempre alguém que se equivoca, iludindo-se enquanto supõe estar ludibriando seu próximo. Consideramos exitosa a tarefa sob as bênçãos de Jesus, que terá seu natural prosseguimento em ocasião oportuna que virá. Prossigamos em nosso abençoado labor, refazendo a concentração de todos. Vimos a irmã Arlinda, veneranda a trabalhadora, com mais de meio século de dedicação à causa do bem, entrar em transe e passar a eliminar energias em forma de ectoplasma, pelos orifícios naturais da face, formando um espírito nobre que, banhado de azulínea luz, condensou-se no recinto saturado de vibrações perfumadas e elevadas. Tratava-se de um embaixador de Ismael, guia espiritual do Brasil, que logo se fez identificar, trazendo o apoio do nobre mentor. Irmãos queridos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes, e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos, a fim de recebermos o seu apoio honroso, na bendita realização a que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Missionários do amor e da libertação de consciências encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo a mensagem gloriosa do suave e doce Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos. Comprometidos com a verdade, têm a tarefa de viver o que ensinam, trabalhando os metais da alma, de forma a amoldá-los às novas finalidades. Embora os caminhos ainda permaneçam com espinheirais dominando-os e pedrouços em todo lugar, dificultando a marcha, esses peregrinos do dever encontram-se forrados de coragem e de destemor, para não se deterem em momento algum, avançando sempre. Espíritos missionários de outras eras, acostumados à austeridade e à renúncia, inspiram-nos em favor do êxito no desiderato. Incompreendidos e malsinados, sofrendo escárnio e enfrentando desafios colossais, avançam confiantes no recurso feliz do empreendimento, com o qual se comprometem desde antes do berço. A sua palavra vibrante e os seus exemplos dignos sensibilizam os públicos que os ouvem, e as pessoas que convivem com eles reconhecem que estamos realmente
no limiar de um novo tempo de amor, de paz e de verdade. Não mais os engodos de outrora, nem as louvaminhas da viagem equivocada ao reino da ilusão. A seriedade e o sacrifício são-lhes as condecorações que carregam nas vestes da alma, identificando-os como seguidores de Jesus, que não teve outra escolha entre a glória mentirosa da terra e a cruz libertadora que o reconduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, nos quais deixaram pegadas assinalando crimes e vícios, que ora deverão apagar, sobrepondo as luminosas propostas do amor sem jaca e da verdade sem disfarce. Vinculados psiquicamente à nossa esfera, recebem contínuo estímulo para não esmorecerem nas lutas difíceis, nem se desviarem do roteiro que percorrem, animados pelo espírito da alegria e a compensação da paz interna. Perseguidos pelos adversários da luz, equipam-se com os instrumentos de defesa, que são a oração e os atos enobrecidos. Mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira do seu processo de evolução, Ismael, compassivo, intercede, junto a Jesus, em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vêm operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Certamente, o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. No entanto, ao Brasil coube, por determinação do Mestre incomparável, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Porfiai, pois, nos objetivos abraçados, sem jamais temerdes as forças do mal, que se diluem como a neblina ante o calor do sol da verdade, instituindo o período do amor como essencial para a felicidade de todos. Tendes sido objeto de ciladas e traições, de testemunhos que guardais em silêncio, nunca revidando ao mal, sempre compreendendo que sois discípulo daquele que não se defendeu das acusações indébitas que lhe foram atiradas na face, sendo-vos, portanto, um modelo a seguir. Solidão, desapreço, sofrimentos íntimos por anseios que se não converteram em realidade, são as injunções a que fazeis jus em decorrência do vosso comportamento em outras passadas reencarnações. Mantende hoje o brilho da alegria e da bondade na face e no sentimento, gerando harmonia onde quer que vos apresenteis. Nunca experimentareis abandono, nem sofrereis a ausência dos vossos guias espirituais afetuosos, que seguem convosco até a conclusão da tarefa encetada, quando retornareis à grande pátria espiritual. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre. Vosso irmão e servidor, Bittencourt Sampaio. Enquanto enxugávamos as lágrimas espontâneas, diluiu-se a luminosa figura do espírito embaixador de Ismael, deixando aragens fluídicas de peculiar bem-estar, que a todos nos penetram com efusão. Isso aqui é só um parêntese rápido, né? Isso é muito comum acontecer. Eles tiveram uma reunião ali onde tiveram contato com energias muito pesadas, né? Muito negativas, né? E isso é muito comum acontecer em reuniões de tratamento, quando vem espíritos assim muito ainda ligados, né, a energias mais baixas, né?
vi logo depois um mentor, alguma coisa, e dá uma mensagem que ele faz aquela limpeza final, né, retirando todos os miasmas que possam ter ainda permanecidos, né, referentes àquelas energias que estavam ali, reequilibrando todo o ambiente, todos os participantes, né? Então isso é muito comum. E nesse caso aqui, lógico, como já era um trabalho muito grande, né, não vem simplesmente um mentor, veio diretamente um enviado de Ismael, né, que é o, digamos assim, o anjo da guarda do Brasil, né, se assim a gente pode dizer, né, o espírito que toma conta, né, de todos nós aqui. Enquanto enxugávamos as lágrimas espontâneas, diluiu-se a luminosa figura do espírito embaixador de Ismael, deixando aragens fluídicas de peculiar bem-estar, que a todos nos penetravam com efusão. Lentamente, a médium recobrou a lucidez, consciente de que havia servido de instrumento à materialização de um mensageiro especial, agradecendo ao Senhor a bênção em sentido oração. Por nossa vez, não podíamos conter as emoções que se sucediam em calidoscópio de lembranças afetuosas que procediam da última existência na Terra, quando tivemos ocasião de ler as obras escritas por esse venerável mentor, antigo presidente da Federação Espírita Brasileira. Chegando a hora do encerramento das atividades, Dr. Silvio comunicou ao dirigente que orou comovidamente, despedindo-se de todos nós até a próxima oportunidade. A sorridente face do sol ainda não se apresentara, mas os seus cabelos de luz já desenhavam sinais nas sombras ante o predomínio da noite. É legal, né, que mesmo na mensagem, né, do Bittencourt Sampaio, né, ali pelo meio, né, ele reforça, né, que a nossa força está na manutenção dos bons pensamentos, das boas vibrações e da oração, né, que é aquele constante vigiar e orar, que a gente tem que estar sempre atento, né, sempre ligado nisso, né. A gente não pode deixar que nenhuma situação, nenhuma palavra, nenhuma motivação externa possa nos roubar essa característica, né, desse esforço de mantermos a nossa vibração mais alto possível, os nossos pensamentos mais tempo ligados ao alto, a toda essa espiritualidade que tanto amor, tanto carinho tem por nós e nos acompanha. E esse é o nosso fortalecimento. Essas são as armas que a gente tem para enfrentar o nosso dia a dia e para facilitar, né, o cumprimento do nosso papel e dos trabalhos que nós acabamos, de certa forma, realizando junto com as espiritualidades a cada dia aqui. Então, é muito importante sempre se lembrar e relembrar disso. Manter a vibração alta, manter os sentimentos elevados e sempre estar conectado através da oração com os seus mentores, com toda essa espiritualidade que está sempre ali à disposição da gente. E também, Silvio, estava pensando que a gente vai cada vez ficando, né, mais conectado, entregando, confiando, fazendo esse trabalho de não julgamento, e ao mesmo tempo vem provas mais difíceis, né? Porque você fala assim, eu vou entrar num processo de iluminação, não é isso não, né? É assim, esse momento que a gente vive é difícil mesmo, cada dificuldade que se apresenta nos fortalece mais ainda, né? Então é um constante trabalho aí desse entregar e confiar, né? Mas é o próximo capítulo, né? As batalhas difíceis, que se a gente acha que já foi ruim antes, né? Entre aspas, né? Vai piorar.
Eu lembro sempre do dia que a Solange perguntou, mas quando a gente acha tudo natural e tal, eu falei, eu sei bem como é que é isso. Aí vem cada catracada, eu até falei, né? Vem as coisas assim, mas tudo faz parte, né, desse processo. E lembrando sempre, né, que tem aquela máxima, né? Ninguém recebe uma carga maior do que consegue segurar. E eles usam isso muito, o que a Neuza está falando é exatamente isso. Quanto mais eles veem que podem confiar na gente, mais trabalhos eles entregam. Então não tem aquela coisa... pode dizer. Quando eu tenho medo, quando eu tenho, né, dúvida, quando eu tenho... aí eu fico presa nessas questões. Então, ontem, né, nesse curso lá que a Luciana está dando, ela fala exatamente disso. Ela fala, quando você assimila a experiência, quando você compreende a experiência, quando você agradece a experiência, então é um momento que se completa a experiência. E muitas vezes some uma doença, some uma situação difícil, porque você, né, internalizou aquilo, vivenciou e compreendeu, né, que é esse o processo que a gente tem que fazer. Enquanto a gente está lutando, estou doente, aí eu quero me livrar disso, não quero isso, começa a tomar remédio, fazer um monte de coisa. Então, quando você fala, ela fala assim, né, o que essa doença está me ensinando? Essa professora de quê? O que essa situação está me trazendo? Isso é meu professor de quê? Então, quando eu entendo isso, é que aí a coisa começa a se diluir, né?